Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Henrique e eu trabalho na empresa Concel de Engenharia e Segurança de Combate a Incêndio e hoje nós vamos falar sobre o tema equipamentos de combate a incêndio e líquidos geradores de espuma, o famoso LGE. E quando a gente fala em proteção de combate a incêndio, nós não podemos esquecer que existe os equipamentos instalados dentro da empresa. E qual que é a verdadeira finalidade desses equipamentos instalados dentro da empresa? Então a finalidade número 1 é prevenção, a finalidade número 2 detecção e a finalidade número 3 combate ao incêndio. Lembrando que eles podem ser tanto ativo quanto passivo. Vale ressaltar que quando a gente fala em equipamento de proteção de combate a incêndio e quando a gente fala no equipamento ativo, é quando o incêndio já começou. E aí a gente tem que fazer uso de alguns equipamentos. Aqui eu vou listar alguns. Podemos usar mangueiras, podemos usar extintores. Esses são alguns exemplos dos equipamentos de proteção ativa que está dentro de uma empresa ou dentro de um condomínio. Já quando falamos dos equipamentos passivos, é aquele que vai isolar, ele vai bloquear o incêndio. E aí nós podemos citar como escada de emergência, porta corta-fogo. Esses equipamentos, ele tem então a finalidade de bloquear para que o incêndio não se propaga. Chamamos eles então de equipamentos de proteção passiva. Podemos ainda citar alguns exemplos de equipamento instalado dentro de empresas em condomínios. Como vocês podem ver na tela, aqui está o hidrante, extintores, sprinklers, canhão, porta corta-fogo, entre outros. É uma infinidade, vai depender muito da estrutura, da complexidade aonde você está trabalhando ou aonde você está morando. Além dos equipamentos de combate a incêndio, podemos listar também, e não podemos esquecer de citar, o LGE, que é o líquido gerador de espuma. É uma espuma sintética que ele tem a finalidade de fazer uma camada sobre o líquido inflamável que está em chamas. Vale lembrar que ele também está catalogado, ele está lá citado na NR20, na portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho. E ele tem uma finalidade de fazer o combate tanto da classe A como da classe B. A classe A, materiais sólidos. Classe B, líquidos inflamáveis. Vale lembrar e ressaltar também que ele tem a finalidade de combater o incêndio em hidrocarbonetos, ou seja, derivados de petróleos, e os solventes polares. Podemos citar o álcool. Podemos ainda dizer que quando a gente fala em hidrocarbonetos, a gente pode listar um pouquinho mais, ou seja, a gente pode citar mais alguns exemplos, como óleo diesel, gasolina, querosene. Esses são os derivados de petróleo. E também temos os solventes polares. Os solventes polares, o mais conhecido, o que mais se usa hoje dentro das empresas, um dos mais, podemos colocar assim, são os álcools. Então, o álcool ele é considerado como solvente polar. Falando ainda de LGE, nós não podemos esquecer que ele tem nomenclaturas e dosagem. Vale lembrar que quando a gente fala em LGE 3%, ele é exclusivo para derivados de petróleo. Já quando a gente fala em solventes polares, no caso o álcool, ele tem lá a nomenclatura, a dosagem de 6%. Então, para que a gente não confunda, para que a gente não tenha uma ineficácia no atendimento, caso haja necessidade de utilizarmos esse material no momento de combate a incêndio na minha empresa, eu preciso conhecer esse material, eu preciso saber aonde é que ele está, para que na hora que eu vou precisar utilizá-lo, fazer uso de maneira correta. E aí vai uma pergunta para vocês, de que forma a espuma age no fogo? E a resposta é muito simples. Na verdade, ela vai criar uma película sobre o líquido que está em chama, evitando que o oxigênio chegue e automaticamente aconteça a evolução desse fogo. Vale lembrar que ele vai efetuar o combate em duas categorias, ou seja, duas classes de incêndio, na classe A e na classe B. Lembrando que ele age principalmente pela forma de abafamento e secundariamente pela forma de resfriamento. Essa é a finalidade do meu amigo chamado LGE. Podemos citar ainda, como vocês estão vendo na tela, alguns tipos de equipamentos que ele faz parte da montagem de linha para a gente utilizar o LGE. E aqui está, esguichos, entrelinhas, bombonas, mangueiras, sprinkler, também as carretas proporcionadoras.
Vale lembrar também, pessoal, que a gente falando fica meio subjetivo. E aqui hoje nós trouxemos um vídeo onde ele vai tirar todas as nossas dúvidas. Como é que o LGE age num tanque de grande proporção pegando fogo? E aqui mais uma vez quero agradecer a oportunidade de estarmos juntos, presente, passando um pouquinho do conhecimento e desse tema tão importante a qual nós acabamos de apresentar. Até uma próxima, beijo no coração.